Vietnã em termos de setor cafeeiro. Eu vou falar então sobre a estratégia nacional do Vietnã para a sustentabilidade no setor cafeeiro. A primeira parte, eu quero dar uma visão geral a vocês da produção cafeeira no Vietnã. Vamos falar um pouco sobre as questões principais que envolvem o setor cafeeiro no Vietnã e vamos falar sobre então esses problemas principais que acontecem no setor cafeeiro no Vietnã, os problemas que temos enfrentado e alguns desafios de mercadológicos que temos enfrentado. E a última parte que eu quero falar com vocês é sobre a estratégia para o desenvolvimento sustentável do café no Vietnã. Eu vou passar para vocês também algumas informações breves sobre alguns desenvolvimentos institucionais, sobre algumas questões de comercialização do café no Vietnã e algumas adaptações às mudanças climáticas que temos enfrentado. Vamos começar então com uma visão geral da produção de café no Vietnã. O café foi introduzido no Vietnã em 1857 pelos franceses e foi desenvolvido lentamente antes da década de 90. Em 1975, o Vietnã tinha apenas 13 mil hectares e produzia por volta de 6 mil toneladas. O café podia ser considerado nessa época, então, como uma história de sucesso em termos de liberalização comercial na agricultura vietnamita. Porque havia uma competição muito forte em vários atores do mercado de café no Vietnã nessa época. Em 2000, a área de café apresentou um crescimento 23 vezes a mais e a produtividade teve um aumento de 83 vezes se comparado com os números que tínhamos em 1980. Depois de 20 anos, então, temos um crescimento mais ou menos equilibrado. Hoje ele atinge aproximadamente e a produção ela cresceu de 250 mil toneladas para aproximadamente 1,2 milhões de toneladas. E a produtividade ela foi crescendo também com o passar do tempo. Estão ali no gráfico representado pela linha verde, que foi de mais ou menos 0,5 até 2. Vamos falar um pouco sobre beneficiamento e comercialização. Principalmente o que acontece no Vietnã é a forma de beneficiamento preliminar. Nós temos pouca capacidade de beneficiamento e não existem marcas no mercado do café. Nós temos também um percentual baixo de beneficiamento úmido no Vietnã e, por isso, a qualidade do café produzido no Vietnã varia muito. A maioria da produção hoje é para exportação. O café é um dos principais itens de exportação nas últimas décadas. Tem sido assim, ultimamente. Para preparar o grão do café, para preparar os padrões.
Então o café hoje vietnamita ainda apresenta muitas imperfeições e ele não tem uma qualidade consistente, que se possa dizer assim, no mercado. Principalmente em termos de umidade e muitas impurezas ainda são presentes no café. A produção do café no Vietnã ainda é para exportação e, como eu disse, o café é um dos principais itens de exportação e tem sido assim nas últimas 2 décadas de produção. O volume de exportação que apresentou em 2010 foi de aproximadamente 5 vezes maior do que registrado em 96, ou seja, isso representa uma taxa de crescimento anual de mais de 30% no mercado de café no Vietnã. Ainda falando sobre beneficiamento e comercialização, nessa tabela vocês podem ver o volume de exportação, essas barras em roxo que vocês estão vendo, e a linha azul representa o valor de exportação em bilhões de dólares. O consumo nacional no Vietnã ainda é bastante baixo, então tudo é realmente voltado para a exportação. A exportação hoje atinge aproximadamente 2 bilhões de dólares. Esse é o valor que atingimos hoje. O Vietnã se tornou um dos maiores produtores e exportadores mundiais no mundo do café. Nós temos uma fatia de 0,4%, tínhamos, e aumentamos isso bastante. Hoje, desde 2000, o Vietnã é o segundo exportador de café, somente após o Brasil. O café do Vietnã atualmente é exportado para 96 países. E ele exporta hoje para os 10 maiores mercados de consumidores de café do mundo. Alemanha, Estados Unidos, Itália, Japão, são mercados consumidores de café que têm recebido o café vietnamita em seu consumo. 95% da exportação de café é de grãos verdes. 1 a 2% é café torrado e moído e 3 a 4% de café solúvel. A razão principal para isso é que tem boas capacidades de beneficiamento, não temos boa capacidade de beneficiamento e temos também falta de marcas no mercado doméstico, o que leva a esse número de 95% de exportação de café sendo de grãos verdes ainda. O Robusta representa aproximadamente 95% da produção total do Vietnã e 41,3% do Robusta produzida no mundo. Mas é apenas 5% no Vietnã. A qualidade do café torrado e moído no Vietnã, por exemplo, varia bastante e o volume ainda é pequeno por causa da capacidade de beneficiamento que temos, que é pouca. Vamos falar sobre principais questões, principais problemas do setor cafeeiro no Vietnã. Nós temos uma produção muito grande no Vietnã, mas temos vários problemas que temos enfrentado. Por exemplo, temos problemas institucionais, as instituições que lidam com o café no Vietnã. Temos uma questão de falta de ligação, falta de conexão entre os produtores, entre o pequeno comercializador de café, entre as empresas de comercialização internacionais, consumidores, com o Ministério da Agricultura, por exemplo. Não há um órgão de coordenação do setor cafeeiro no Vietnã. Então, a produção e a comercialização do café não é orientada de acordo com a demanda que se tem ali. Existe uma ligação muito fraca, por exemplo, entre a pesquisa técnica e a extensão nacional.
na criação de políticas internas, de como se lidar com o café e com o setor. É muito pobre ainda a implementação de novos métodos e de novas políticas nacionais de uso do café. Nós temos uma ausência de, como disse, um setor de coordenação do setor cafeeiro no Vietnã, o que nos traz uma falta de ligação entre as partes interessadas, entre os stakeholders do setor cafeeiro. Isso nos leva a ter o setor cafeeiro no Vietnã atravessando uma fase completamente sem coordenação, sem um órgão que haja entre os interessados em comercialização do café, os produtores em si e os órgãos de pesquisa e desenvolvimento. Sobre a organização dos produtores no Vietnã, nós temos 90% mais ou menos de homens hora que nós temos em pequena escala, são produtores de pequena escala. Isso nos leva a vários problemas, a baixa qualidade do café, a difícil aplicação de tecnologia, de avanços tecnológicos no mercado, não é sustentável, então o mercado não é sustentável, a mecanização é limitada no passado. Os produtores trabalham numa forma de separatismo, são isolados, então não existem ações coletivas do setor cafeeiro no Vietnã, o que nos leva a uma falta de confiabilidade no setor e a dificuldade de implementação de políticas nacionais. Nós não temos representantes dos produtores na política nacional. Nós temos uma falta de implementação de políticas do setor cafeeiro. Há uma dificuldade muito grande de implementar exatamente pela falta de representatividade do setor cafeeiro na política nacional. As cooperativas são ainda no estilo antigo, ou seja, são ineficientes, são menos confiáveis do que se vê pelo mundo afora. Para o mercado e para a diminuição dos custos de transacionais, os custos de comercialização. Essa falta de políticas no setor cafeeiro acaba gerando uma dificuldade em se tornar o comércio de café mais eficiente. As cooperativas, então, se tornam ineficientes e não podem ser usadas como grupos representativos dos produtores, portanto, sendo menos confiáveis do que deveriam ser. As maiores organizações que nós temos no Vietnã atualmente são sindicatos de produtores, mas mesmo assim esses sindicatos têm um papel reduzido na produção agrícola ainda. Vamos falar um pouco sobre pesquisa e desenvolvimento. Para o sistema de pesquisa no Vietnã, nós temos apenas um sistema técnico-político, existe uma ausência de pesquisadores especializados e temos também pouca verba estatal dedicada à pesquisa e desenvolvimento no setor cafeeiro. Isso nos leva a uma... Os cafés é identificado como Além disso,
a pesquisa sobre café, até agora, ela não está baseada a longo prazo. Ela ainda é uma pesquisa a curto prazo. Não há uma estratégia que seja definida para o setor cafeeiro vietnamita. A pesquisa é feita muito para o que se tem de imediatismo e que deve ser resolvido a curto prazo. O setor, então, ele não está dirigido à demanda, ou seja, ele não age de acordo com a tamanha demanda que se tem de café. Não há investimentos privados também para a pesquisa técnica. Os problemas que nós temos em termos de comercialização, no sistema de extensão, por exemplo, a falta de extensionistas qualificados. O estilo de prestação de serviço no Vietnã ainda é um estilo antigo, atrelado a modelos antigos de realização. O problema nós temos recursos humanos não qualificados, por exemplo, que são usados no mercado cafeeiro. Não há um foco, não se foca no Vietnã em habilidade técnica mais desenvolvida. Então temos falta de aplicação tecnológica na comercialização de café e na produção de café. Nós temos aproximadamente 55 minoridades étnicas presentes, nós temos diferentes línguas no Vietnã, isso com certeza causa níveis diferentes de adequação, de adaptação às atividades produtivas e comerciais. Falando sobre os atores de mercado que nós temos hoje, o sistema é flexível, então é mais diretamente estabelecido com o produtor em si. No entanto, isso tudo é feito em pequena escala, então é pouco lucrativo, a lucratividade, a taxa de lucratividade é pequena. Isso gera uma distorção do mercado e uma competição na comercialização, já que a produtividade gera pouco lucro. O mercado em si não é representativo na produção. Os pequenos comerciantes, então, não são representativos. E falta também investimento na produtividade e na pesquisa, na produção e na pesquisa. Não há, por exemplo, a possibilidade de compra direta de café do produtor. As empresas nacionais relacionadas ao setor cafeeiro são vulneráveis a mudanças macroeconômicas. Não há um investimento na cadeia de valor. E elas são representadas por uma associação chamada Vicofa. Eles têm a representatividade, então, da Vicofa, que é a Associação de Café do Vietnã, Vicofa. A Vicofa tem enfrentado algumas dificuldades, que são, normalmente, lidar com conflitos comerciais internacionais, a limitação em termos de treinamento e prestação de serviços e assistência técnica, uma promoção comercial irregular, que ainda acontece com os membros.
e a ausência de previsão mercadológica, essa previsibilidade de como o mercado irá se comportar e de informações que tenham sido tecnicamente analisadas. Sobre os canais de comercialização de café no Vietnã, basicamente você tem os produtores, então, que são os fazendeiros, alguns grupos de fazendeiros que se organizam, algumas novas cooperativas, ainda poucas, e a fazenda estatal, os produtores estatais. E aí você tem os comercializadores, alguns agentes de coleta, de produção e alguns beneficiadores preliminares. Normalmente esses beneficiadores são utilizados para consumo doméstico. Por isso que falamos que o beneficiamento no Vietnã é de baixa qualidade, exatamente porque ele é usado para o mercado interno. Alguma coisa que nós enfrentamos no Vietnã também são problemas ambientais. A primeira coisa são sobre os recursos hídricos, recursos naturais. Há uma diminuição de recursos hídricos no Vietnã. O desequilíbrio que nós temos enfrentado na água subterrânea, no lençol freático, devido ao uso excessivo e a métodos errôneos de exploração agrícola. O uso excessivo, por exemplo, da água tem trazido desequilíbrio, então. A água pluvial, por exemplo, ela não é utilizada de forma efetiva. Os lagos e represas, por exemplo, têm preferência para hidrelétricas, mas não para a produção agrícola. Aí a produção de café, por exemplo. Desmatamento também é um problema ambiental, principalmente na região central. A taxa de preservação florestal e redução na qualidade das florestas. Temos aí novamente o mecanismo hídrico tendo um papel importante e o enfraquecimento da renovação das águas subterrâneas no lençol freático. Nós enfrentamos no Vietnã um problema de biodiversidade pobre. Isso cria problemas para a minoria étnica que vive nas montanhas centrais do Vietnã, onde há produtividade de café. Há uma perda de condições de renda também para produtores. Viver do café tem sido difícil devido à baixa produtividade de cada um se encarado separadamente. Nós temos também tido problemas com as práticas degradantes de solo, erosão, degradação do solo. Nós temos, por exemplo, uma diminuição na qualidade do solo e a terra tem sido explorada de forma desfavorável. Alguns outros problemas ambientais que temos enfrentados, as mudanças climáticas também. As montanhas centrais, por exemplo, no centro do Vietnã, temos tido problemas de variação de temperatura e o volume de água que tem mudado dramaticamente. Isso afeta o ciclo biológico da produção e há uma redução na produtividade, no volume de produtividade que temos. A temperatura tem subido, subiu 0,3 graus até 2020, essa é a expectativa, 0,8 graus até 2050 e 1,6 até 2100. O volume de evaporação por ano, por exemplo, tem sofrido um aumento e, por exemplo, o que se espera de 2049 a 2059 seria de um aumento de 8,5% no volume de evaporação e de 2080 a 2099 um aumento de 14,47% no volume de evaporação. O volume de água tem sido um problema ambiental que temos enfrentado também. Os índices pluviométricos na estação de chuvosa tem sofrido, por exemplo, com o aumento, criando enchentes e coisas desse tipo. E uma mudança também na distribuição da pluviometria, que são os extremos climáticos que temos enfrentados. A redução
de água pluvial e água subterrânea. Muitas das pessoas não conseguem se envolver na produção de café. Nós temos problemas também sociais em relação, por exemplo, às minorias étnicas que temos enfrentado. Existe uma taxa muito alta de pobreza entre as minoridades étnicas. Há um crescimento muito grande na migração, beneficiada pela expansão recente do café, e as etnias indígenas são deixadas para trás. Urbanização também representa um problema à medida que você leva as populações rurais para criar, por exemplo, problemas sociais e de comunidade em relação com as minoridades étnicas. A cooperação é difícil entre as minorias étnicas e os imigrantes, em questões de produção, questões de proteção dos ativos, proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. A infraestrutura que se tem no Vietnã ainda é bastante pobre em termos de serviços e mão de obra. É difícil atrair o investimento privado. No momento também nós temos tido problemas financeiros, né? Há uma falta de capital, uma ausência de capital para rejuvenescimento do setor, com tecnologia, com infraestrutura. Há uma falta de seguro formal para reduzir os impactos dos riscos na produção. Essa falta de capital, então, nos leva à ausência de investimentos no setor cafeeiro. Por exemplo, os riscos, por exemplo, que os pequenos produtores enfrentam na produção, nós temos uma falta de programas de seguros e resseguros formais para ajudá-los a reduzir os impactos dos riscos produtivos. Nós temos falta de verba para as necessidades básicas. Isso cria um grupo vulnerável entre os produtores. Os bancos, por exemplo, têm menos incentivo, menos confiabilidade, por exemplo, em relação aos pequenos produtores. Então não há programas de criação de fundos para os pequenos produtores. Para os grupos de produtores e para as cooperativas formadas, ainda há falta de verba para cobrir os desafios operacionais de gerenciamento e desenvolvimento de mercado. Há uma incapacidade, por exemplo, de acessar o crédito formal que os bancos podem oferecer recentemente, especialmente as questões provocadas pelas altas taxas de inflação no país. As empresas de comercialização do café têm dificuldades nas mudanças macroeconômicas que ocorrem no mundo. Há uma falta de verba para a compra de café, para o estabelecimento de infraestrutura e para o avanço na aplicação de padrões de sustentabilidade. Infraestrutura é basicamente um dos maiores problemas que temos hoje. Na infraestrutura, há uma falta de verba estatal. Então, uma falta de investimento. Em termos de tecnologia,
o investimento sem suporte do Estado e sem a forma de acesso fácil a crédito bancário. Nos custos de produção, não há o apoio do governo estatal, não há apoio do governo, a questão de crédito bancário para o pequeno produtor é pequeno e a curto prazo e é bastante seletivo em termos de a quem privilegiar com esse investimento. Vamos falar um pouco sobre a estratégia para o desenvolvimento sustentável de café no Vietnã. Esses pilares estratégicos principais que nós temos aqui, que são o arranjo institucional, a organização institucional, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento sustentável, acesso financeiro e questões sociais e ambientais. E no termos institucionais, por exemplo, a primeira coisa seria fortalecer a Vicofa, que é essa associação de café do Vietnã. O segundo pilar seria o desenvolvimento mercadológico, desenvolvimento da comercialização do café. No mercado doméstico, temos a questão de criação de marcas e de estratégias mercadológicas para aumentar as vendas. A questão de referência, a questão de trazer conscientização do mercado interno para o consumo do café. E atividades de mercadorização. Para a exportação, precisamos de diversificação de mercados e a exploração de mercados em potencial também. E a identificação de tipos de produtos que possam ser comercializados também. Na China, na Índia, na Indochina. Desenvolvimento sustentável. Esse terceiro pilar é basicamente a produção sustentável que estamos falando. Esse rejuvenescimento do café através da aplicação de tecnologias que venham a gerar sustentabilidade. Produção de forma sustentável, com a qualidade nacional atingindo padrões aceitáveis. O quarto pilar seria a questão de acesso às facilidades financeiras. Então, a criação de um programa de crédito para a agricultura, com os bancos, as organizações de crédito, doadores, essa questão baseada em comunidade, em empréstimo mais, também a longo prazo também. E o último pilar estratégico que temos no Vietnã seria a questão social e ambiental. Então, uma segurança social maior, não deixar somente as minorias étnicas e os pobres na produção do café, mas ter uma rede mais bem distribuída de segurança social, um programa que estabeleça isso melhor. Um uso também sustentável dos recursos que se tem, recursos hídricos principalmente, mas recursos ambientais de forma geral. Sobre a organização das agências de café. No setor público, os ministérios, as províncias, questão de seguros, questão de pesquisa e extensão. Os comitês diretores, então, de 50% de produtores, 50% de comercializadores do café. No setor privado, uma associação de produtores, associação de beneficiadores de café, comercializadores nacionais que venham a aumentar o consumo nacional do café, comercializadores internacionais, bancos comerciais dando aquele suporte em termos de empréstimos e o apoio aos serviços. Focado no gerenciamento então essa diretoria então ela compreenderia a seção produtiva,
a parte de estratégia política, a parte de mercado e a parte de verbas para a produção de café. Desenvolvimento institucional que deve acontecer, a organização dos produtores em si. Precisamos de grupos de produtores registrados, institucionalizados, clubes, cooperativas, subassociações e associações. Em termos de princípios, mais voluntariedade, uma transparência, justiça e autossuficiência na produtividade. As regras têm que ser claras, o mecanismo tem que funcionar bem e haver compromisso de seus membros. O princípio organizacional tem que ser de baixo para cima, começar com uma subassociação a partir de grupos existentes já de produtores e aí a associação até chegar a um nível nacional. Depois, então, dessa organização principal ser estabelecida, representantes dos produtores serem selecionados para participar daquela diretoria da agência de café, ou seja, que tenham uma voz mais forte na política nacional. Organizações de pesquisa e desenvolvimento. Temos a IPSARD, por exemplo, que é um instituto de pesquisa estatal, que vai lidar com a construção de capacitação melhor, suporte em termos de verbas para pesquisa e para a criação de políticas. O sistema de extensão estatal é um mecanismo para conectar o Estado e os produtores com a pesquisa, com as partes acadêmicas. Precisamos de uma verba estatal em separado para a extensão do setor de café, a expansão do setor de café. Precisamos também dar o aumento de capacitação para os tensionistas, para os expansionistas e o gerenciamento dos serviços de reforma também. Para os prestadores de serviço privados, suporte e monitoração das práticas sustentáveis para os produtores. Organizar um grupo de produtores sob a direção de prestadores de serviço privados. Fornecer e monitorar também informações que sejam tecnicamente avaliadas. Para associações comerciais, por exemplo, precisamos incluir mais empresas pequenas, mais comerciantes pequenos, e melhorar o serviço e essas conexões comerciais entre os atores do mercado. Para a associação de torrefadores, organizar os agentes da associação para investir e coletar o café e reunir o café sustentável para fazer a comercialização. A conexão com associações, com organizações de produtores, em questão de planos de investimento, monitoramento, registro e manutenção de padrões sustentáveis. Investimento também na indústria de beneficiamento do café para a demanda doméstica e para exportarmos um café já com blend, né, com blend específico, e não apenas grãos verdes, como vemos fazendo até agora. Rejuvenescimento. Precisamos rejuvenescer a estratégia e aumentar o arábica nas áreas que são adequadas a essa prática. A rotação em áreas de rejuvenescimento, mudas boas também da UASI e essas agências que fornecem mudas de melhor qualidade. Precisamos disseminar também a estratégia para os plantadores de café e um esquema especial de crédito para os pobres e para os pequenos produtores. Precisamos identificar as prioridades das áreas de produção sustentável. Precisamos reavaliar o planejamento da produção sustentável, indicar uma área para produção sustentável e reestruturar o setor de café, principalmente em termos no tipo e da idade dos pés de café.
o compromisso da estrutura padrão, uma aplicação que precisamos revisar a TCVN, que é a nossa regra principal, nosso padrão de café, TCVN 4193 de 2005. Precisamos de um alinhamento em termos de comércio justo. Precisamos aplicar também padrões comuns em grande escala. Precisamos utilizar grupos de produtores com serviço técnico para prover para eles serviços técnicos IME. Precisamos de políticas melhores para os grupos de produtores e novas cooperativas num estilo mais moderno de aplicação do serviço da cooperativa. Investimentos a partir dos comercializadores domésticos e internacionais. Precisamos de uma revisão também e da seleção de um modelo de aplicação de sustentabilidade na produção de café. Precisamos de engajar as minorias étnicas em um processo de produção sustentável, convencê-las de que produzir café de forma sustentável é algo bom, e aumentar o acesso ao crédito, aos recursos e aos programas de treinamento. Processamento preliminar. Precisamos melhorar o sistema de armazenagem do café, instalações de secagem e de armazenagem para cada grupo, para cada cooperativa. Em termos de transporte, transporte entre as comunidades, as instalações hídricas, por exemplo, novas tecnologias em questão de irrigação, as instalações elétricas também, o sistema elétrico conectado às áreas de produção. O consumo doméstico e exportação. Precisamos diversificar os grupos de clientes, especialmente nos mercados emergentes e potenciais, como China, Indochina, Índia, etc. Precisamos fazer uma estratégia de exportação para desenvolvimento do mercado. Precisamos melhorar o consumo doméstico para reduzir os riscos de precificação devido à grande flutuação no mercado internacional. Então precisamos definir uma estratégia de consumo nacional do café. Em termos de suporte social, precisamos definir um programa de suporte para os grupos vulneráveis em outras comunidades. A produção próxima à floresta, turismo, promoção de comercialização de café, colheita do café, proteção da segurança, indústria de beneficiamento e gerenciamento de recursos. Fontes de financiamento para grupos de suporte social, projetos de agências de desenvolvimento, empreendedores, programas governamentais para desenvolvimento social, verbas para desenvolvimento da indústria cafeeira e uma taxa de serviço para a proteção da segurança dos produtores de café. Precisamos encorajar os trabalhadores jovens e não qualificados com treinamentos pequenos, curtos, vocacionais e cooperar com os empreendedores. O acesso ao financiamento. Precisamos reformar todo o programa de crédito vietnamita e o mecanismo de aplicar BOT para PPP no investimento da infraestrutura básica na produção de café e criar verbas de seguros para mitigar os riscos da produção de café no mercado vietnamita. E engajar também outros projetos de desenvolvimento nos programas de crédito. Em termos de mudanças climáticas, precisamos definir um perfil do impacto de mudanças climáticas locais, que nós chamamos de LC, LIP, para ajudar a avaliar a exposição às questões climáticas e descrever os tipos de clima, os impactos, as consequências e as respostas. Desenvolver uma ferramenta de riscos climáticos e desenvolver uma implementação piloto
da adaptação às mudanças climáticas e estratégia de mitigação dos problemas. Estudar e propor soluções de investimento e políticas para lidar com desastres naturais. Obrigado. Obrigado por sua atenção.